17. Já acharam Ezequiel? Vamos for achando, faz igual a Cátia, ó. Fica de pé. Não me incomodo que procurem no celular ou no tablet, não tem problema nenhum. Só peço que diminua o volume dos seus aparelhos. E, se possível, desligue a internet. Eu fazia isso, eu estou esquecendo um pouquinho. A gente fazia porque, quando vinha americano, a internet atrapalha lá na tradução. Mas desligando a internet, não tem nenhuma interferência enquanto você está lá lendo. Então, se desligar a internet, fica melhor ainda. Então, Ezequiel 39, a partir do versículo 17, diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Pois tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda espécie, a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda a parte do meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comei da carne e bebei do sangue. Comereis da carne dos poderosos e beberei do sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Baçã. E comereis da gordura até dos vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embebedares, e da gordura e do sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós. E vos fartarei da minha mesa de cavalos, de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Poderoso Deus, no nome de Jesus, Pai, pedimos, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja presente nesse lugar, preparando-nos, Senhor, para esse momento sublime, Senhor, que é o entendimento da sua palavra. Prepare os nossos corações, Senhor, para que essa palavra seja revelada. Senhor, eu peço, Senhor, que tu me revista, Senhor, através do sangue de Jesus. Permita, Senhor, que tu me use com poder e graça nesse momento, Senhor. E que nossos corações tenham toda sorte de bênção e entendimento por essa palavra. Eu repreendo no nome de Jesus toda a intenção maligna que nos faz atrapalhar esse momento, Senhor. Acampe os seus anjos ao redor desse lugar. É assim a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Podem se assentar, queridos. Irmãos, esse texto em si, eu confesso que é um texto que a gente tem que prestar atenção. Tem algumas coisas muito simbólicas. Vocês lembram quando a gente estudou Apocalipse, que a gente se assustava quando lia assim: ah, meu Deus, o que é isso aí? O que está querendo dizer? E através do Espírito Santo de Deus e numa busca de entendimento, a gente saía, contemplado com aquela palavra. Então não se assustem. Eu me assustei um pouquinho quando eu falei: será que eu vou pregar isso mesmo? Mas não se assustem, porque a Bíblia ela é repleta, principalmente da vinda de Jesus para trás, de anúncios da vinda de Cristo, de inúmeras formas. A gente conhece o profeta Isaías, que é chamado o profeta que introduziu, o profeta messiânico, que fala bastante sobre a vinda de Cristo, 700 anos atrás, uns 800 anos atrás, outros 500, 600 anos atrás, a vinda de Cristo era anunciada. Não muda aqui. Este profeta, o profeta Ezequiel, fala ao povo exilado. O povo estava quebrantado, havia perdido tudo, tudo havia sido destruído, o templo, a sua terra, juntamente a isso toda a sua esperança. Israel estava diante de Deus ali, ouvindo o seu profeta, que estava também espiritualmente abatido, mas que trazia ali uma promessa de restauração ao povo.
ali a restauração prática do povo, que o povo ouvia e queria ouvir ali, como na maioria dessas profecias do Antigo Testamento, era para o momento. Nós somos muito imediatistas. Talvez até a palavra, obviamente a palavra que eu estou dizendo hoje, a gente fica com dificuldade até de entender para a recente volta de Cristo, ou para algo daqui a 2, 3 anos, a gente quer ouvir para agora, né? Glória a Deus, o ser humano é assim. E não era diferente ali. Todo o capítulo 38 e 39, Deus promete restaurar o seu povo, derrotar os inimigos, né? Que se levantavam ali naquele momento contra eles. Mas em especial esse versículo 17 ao 19, eu adicionei o 20 ali, que eu gostei do fechamento, assim diz o Senhor, né? Por isso que eu adicionei o 20. O profeta falava a todo aquele povo, mas dava uma grande simbologia da ceia do Senhor. Parece até em determinados momentos que eu estou lendo o Novo Testamento, estou falando do que a gente está vivendo aqui hoje, né? A ceia do Senhor preparada para a vitória de Deus, para ver o quão Deus é maravilhoso com o nosso povo hoje. A celebração de triunfo do Senhor daquela época, que foi evidente e aconteceu, ela estava ligada diretamente ao triunfo atual do Senhor. Enquanto Ezequiel ali falava da vitória sobre os inimigos, no Novo Testamento esse texto reflete a ceia do Senhor e aponta a vitória de Cristo na cruz. Aleluia! Quão bom é ter essa Bíblia, esse livro maravilhoso, esse livro da vida, integrado, direcionado a nós, escrito com amor ao seu povo. Dá uma menção de união, de reunião, de um só povo, de um povo único, de um só corpo. Ó, quão maravilhoso é, talvez agora, né, de maneira introdutória, procurando entender o que estava acontecendo ali, um profeta sendo usado para falar ao seu povo que estava derrotado, destruído, sem esperança. Toda aquela palavra, se a gente perceber, pão, sangue, carne, povo de Israel, união, restauração, 100% ligada a nós, porque toda a Bíblia é escrita por um Deus único, através dos seus profetas, da história do seu povo, mas por um Deus único, um maravilhoso Deus que está preocupado, ligado a uma geração, a um só povo, a um só corpo. Amém? Então, a ceia é um símbolo de vitória de Deus em Cristo Jesus. Falamos isso mensalmente aqui. Vivemos isso mensalmente aqui. Ezequiel preparava-se ali para uma batalha, preparava uma mesa direcionada a uma batalha de vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. Um sinal de que aquela guerra iria ser vencida e a vitória era e é permanente do Senhor dos Exércitos. O entendimento da palavra de Deus através do Antigo Testamento exige constantemente que nós olhemos para Cristo. Pregar o Evangelho de Cristo por Ele próprio é maravilhoso. É gostoso, é ver a vitória de Cristo Jesus. Mas entender o Evangelho de Cristo através do que 700 anos, 800 anos, 500 anos o mesmo Deus já falava, contempla o nosso coração, não é verdade? Então esse sinal de participação da Santa Ceia, que estamos celebrando hoje, da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o inferno,
sobre a morte, ele é evidente através desses versículos para a gente hoje. Entender que fazemos isso em memória de Cristo não se resume, como está escrito ali na cabeça da mesa. Quase todo domingo eu falo isso, né? De Santa Ceia, vocês já estão acostumados. Mas entender que quando Cristo falava ali no livro de Lucas, ali pelo capítulo 22, fazer isso em memória de mim, nós nos resumimos a ver aquele momento ali que é sublime, que é maravilhoso, que nos representa, que representa a vitória do nosso Deus, a vitória de Cristo Jesus sobre o inferno, sobre a morte, amém. Mas ele tem uma amplitude muito maior. Ele alcança o universo, ele alcança toda a criação, ele alcança de Gênesis a Apocalipse. Esta memória é dada desde que Deus falava através dos seus profetas. Nós não conseguimos colocar Deus em uma caixinha, em uma garrafinha, em algo pequeno. O Senhor tem uma amplitude muito maior quando fala, venha à mesa do Senhor, venha vencer. Está além daquele momento. Vai além deste momento que está aqui. Vai da criação, do plano de Deus desde a criação do homem até o retorno do seu filho em Apocalipse, que como já temos estudamos aqui, está breve. Cada vez que participamos do pão e do cálice, declaramos esta vitória ampla de Cristo Jesus. Cristo, Verbo de Deus, manifesta a sua vitória e tem manifestado a sua vitória sobre todo este tempo e se manifestará sobre a eternidade. Jesus vence e venceu e continua vencendo na formação de um só corpo, de uma igreja única. Somos um povo de Deus que se reúne aqui hoje, escolhido, né, de maneira quase que inteira. O povo se reúne aos domingos. Igrejas em todo o mundo talvez estejam sentadas como nós estamos aqui, contemplando a palavra de Deus, alguns pela ceia, outros escolhem outros dias, mas nós somos a representação de um povo que não está aqui, nós não somos só nós o corpo de Cristo, o corpo de Cristo também tem essa amplitude. Temos o defeito de achar que nós somos o corpo de Cristo, que talvez até uma igreja que se reúne em outro lugar, aqui dentro de Weymouth, não seja o corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja universal que pega todo o universo, que pega todo mundo, que alcança todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por esse reconhecimento. A ceia é um chamado à unidade do corpo de Cristo. A palavra explicou ali. O pão é um só. Embora ligado a muitos, expandido a muitos. Quando a Bíblia ali fala, como eu falei, o entendimento aqui, né, quando o profeta fala de restauração de um povo naquela época, fala de vitória de Deus naquela época, talvez a gente tenha que prestar atenção ali, mas quando a Bíblia fala que ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, o Senhor fala da abrangência, porque se a gente não entender que Deus veio para talvez o africano lá que não conhece a Cristo, quantos missionários que são enviados para lá, talvez para alguém que esteja no Brasil, que já ouviu falar de Cristo e que não o reconhece, não sabe a grandeza desse Cristo, talvez para alguém que não tenha o mesmo entendimento que nós temos de cristãos, talvez crescemos no meio de um lar cristão ou reconhecemos no decorrer da nossa caminhada.
eu não posso também resumir somente a mim, senão eu vou banalizar a vinda de Cristo na terra. Claro que eu não quero estar aqui dizendo do sistema inclusivo que a gente tem falado por aí afora. Que você está incluso, independente do seu comportamento ou do seu reconhecimento das linhas bíblicas que a gente segue. Não. Isso exige que você tenha um reconhecimento do verdadeiro Cristo, daquele que entregou a vida por nós, que derramou o seu sangue. Através desse sacrifício, eu e você estamos integrados nesse corpo. O corpo de Cristo, a ceia do Senhor, é um chamado ao corpo de Cristo, a grande igreja. 1 Coríntios 10, 17 diz assim, porque nós, que somos muitos, preste atenção, está na Bíblia, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Queridos, isso aqui vai lá na profecia de Ezequiel e nos traz esse ensinamento do que eu estou tentando passar para vocês aqui. Nós somos muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos de um só pão. A mesa do Senhor não é espaço para divisões. A mesa do Senhor não é espaço para ressentimentos. A mesa do Senhor não é espaço para indiferenças. Aqui nós temos uma oportunidade, mensalmente, a palavra de Deus é pregada durante todos os domingos, quarta-feira nós estamos aqui orando, inúmeras reuniões, como temos aí os casais agora neste final de semana, encontramos lá no futebol na quinta-feira, no domingo, à tarde, tudo isso é igreja, corpo de Cristo. Temos um compromisso de fora da igreja sermos servos do Senhor e representarmos esse Deus. Mas, queridos, na mesa do Senhor, nós temos a oportunidade de passarmos isso a limpo. De em oração, eu não tenho como pastor e nem nenhuma pessoa tem como dizer, você não tem direito, Everaldo, de vir aqui. É entre o coração do Everaldo, da Laura, do Milton, do Luiz e Deus que nós temos essa oportunidade de passar a limpo. Porque aqui não há espaço para divisões, aqui não há espaço para ressentimentos, aqui não há espaço para diferenças, nem para indiferenças daquilo que sentem. Orávamos aqui na quarta-feira pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, e uma das coisas que nos emocionou no sentido prático, de lágrimas, além de todo aquele derramamento de sangue, todo aquele contexto terrível de estado, de política, de possibilidade de uma bomba que está para explodir no nosso país, nós aqui do Ministério de Oração chorávamos pela indiferença do nosso povo, queridos. Indiferença. A gente comentava, não vimos nada nas redes sociais, não existe, não estou aqui apontando o dedo, mas não existe ninguém pedindo uma oração pela situação que está acontecendo ali. A Lenice foi relatando isso e a gente chegou a ficar triste da frieza do coração do nosso povo. Nós, estou falando para a gente, nós que reconhecemos este Cristo, o poder que há nesse Cristo. Então, queridos, a ceia, este momento, que é um momento de reconciliação, de amor, que ali Ezequiel trazia para que nos alcançássemos ali, ele falava, junte as aves, animais e toda a parte, para que na mesa reconheça o meu sacrifício. Pequena questão ali de achar que eram as aves, os animais que iam ser sacrificados. Não, ali ele falava de um sacrifício, de um Deus, do sacrifício do seu Filho, do Cordeiro vivo de Deus, para que
fôssemos todos chamados de seus filhos, do corpo de Cristo. Nações, línguas, povos, todos diante desta mesa. Em João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Queridos, porta aberta de igreja é importante. Bênção. Todos os ministérios da igreja, como eu falei, alguns aqui, importante. Bênção. Crachazinho de crente, carteirinha de crente, considero bênção. Que a gente puder fazer, se puder sair com uma placa pendurada no pescoço, sou crente. Quando eu coloco a camisa que a Laura me deu, Jesus vive em inglês lá, e às vezes eu até esqueço que eu estou com aquela camisa, uma pessoa no banco fala: gostei da sua camisa, a oportunidade que você tem de falar de Cristo. Então isso é bênção. Não recrimina e nem discrimina ninguém que se apresenta como crente, que mostra que é crente, que bota placa no pescoço, que prega na parede, que bota no carro. Mas nada disso, nenhuma igreja montada, bonita, com tudo isso que vocês estão vendo aqui, nada disso nos faz ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Ô, pastor, você me falou uma coisa louca. Você falou que é bom botar, que todo mundo saiba, mas a representatividade, o que me mostra realmente que eu sou discípulo de Jesus, João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Jesus falando: se tiveres amor uns aos outros. É este amor. É o amor manifesto ali. Nós recebemos uma americana aqui, talvez ela não entre aqui há mais de 13 anos. Ela mora Down Street, como ela falou aqui, bem pertinho. Ela me ligou, eu atendi hoje de manhã, falou: eu quero ir na igreja. Eu com meu inglesinho aqui arranhado, ela falou: deve estar tendo um pastor lá diferente que fala um inglês mais ou menos. Quando ela chegou aqui, ela ficou muito triste, não foi? Começou a chorar. O que foi? Eu não venho a essa igreja há muito tempo, eu não sabia. Ela viu outro povo, outra língua. Eu ainda fui ali, abracei ela, falei: Erin, se eu não me engano o nome dela, a minha filha vai fazer a tradução, você vai entender tudo que está falando. Eu volto semana que vem. Mas eu fiquei muito impactada. Ela assustou de saber que aqui nosso povo está aqui há 13 anos. Não é mais o americano que está aqui. Mas a gente precisa mostrar para esse povo americano que está por aí, esse povo que adentra a nossa igreja, que nós vivemos uma comunhão verdadeira, que não está ligada só a essa igrejinha aqui pequenininha, a igrejinha que se reúne os amigos, que é gostoso, bom, mas ela tem um amor com amplitude, porque é assim que somos discípulos, reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Porque amar o Henrique, amar o Lucas, ser amado, gostar, apertar essas crianças aqui, está fácil. A gente se vê todo domingo, temos nossos problemas, vencemos nossos problemas de relacionamento, e Cristo tem feito com que a igreja continue caminhando, mas para quê? A gente se ama, a gente manifesta esse amor interno aqui, para que este amor alcance ao próximo. A ceia hoje nos convida a amar como Cristo nos amou, irmãos. Amar como Cristo nos amou. O amor é o elo perfeito da unidade. Perfeição da nossa unidade, é o que eu falo. Causar uma união, o futebol causa. A nossa semelhança de homens e mesmo problemas de homens, grupo de homens causa. Mesma coisa com as mulheres, jovens, adolescentes, isso é união. Agora, a unidade, comunhão, é um elo perfeito causado só pelo amor em Cristo Jesus.
Entendam isso, irmãos. Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia! Glórias a Deus por reconhecer esse nível de amor. Quando nos aproximamos dessa mesa, devemos deixar o coração limpo, sem mágoas, sem julgamentos, ligado somente a esse amor, que se manifesta em gratidão, em perdão. Deus me deu a oportunidade de orar ontem por um casal. Estamos aqui, um casal maravilhoso que caminhamos juntos durante esses 3 dias. Sobre perdão. Ouvir uma pessoa pedir perdão a outra já é maravilhoso. Agora, sentir o perdão que vem dos céus é o elo perfeito. Eu chamar o Lucas e falar assim: Lucas, você me perdoa aquilo que eu fiz? Isso é necessário. E o Lucas liberar perdão, necessário. Mas quando a gente coloca em Cristo Jesus, e eu oro, Lucas, eu tenho orado essa semana inteira, e Deus me deu uma coragem de vir aqui te pedir perdão sobre aquilo. Você me perdoa? Vamos orar aqui em Cristo Jesus? Gente, o aquebrantamento é maravilhoso. O elo é perfeito. O elo é maravilhoso. Então a ceia do Senhor é o amor de Cristo que nos une, que cura feridas, que renova, que nos traz esperança. Aleluias. Eu quero concluir, irmãos, com este entendimento. Eu peço a minha oração que a partir de mim, que nós venhamos a sair daqui nesta manhã, após ceiar, após manifestar essa comunhão em Cristo Jesus, mas que o Espírito Santo de Deus nos lembre isso na segunda, na terça-feira, no decorrer das nossas vidas. Porque eu e você vamos ter essa oportunidade de mostrar o amor verdadeiro, de mostrar o amor que causa esse elo perfeito, o amor que é ligado a Cristo Jesus. Então hoje eu entendo que Deus, que o Espírito Santo de Deus, que preparou aquela vitória de Israel lá, que mostrou quão poderoso era e quão poderoso é, através do seu profeta Ezequiel, nos prepara em Cristo Jesus para a vitória em sua mesa. Ele nos chama a participar com amor e unidade. Que não há vencedores isolados. Que quando eu venço, quando eu consigo entender a minha vitória em Cristo Jesus, eu preciso ser abençoado para ser abençoador. Eu preciso saber se os meus irmãos, aqui dentro da minha comunhão, igreja, local, estão sendo alcançados pelo mesmo amor. Eu preciso saber se a minha vizinhança, essa americana que entrou aqui, está sendo alcançada pelo mesmo amor. Este é o verdadeiro corpo de Cristo. Não há vencedores isolados. A vitória é do corpo unido em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando hoje, que é um dia bacana, feliz, está aí as nossas crianças, atrapalha um pouquinho, dá uma choradinha, reclama, mas estão entendendo, estão vivendo isso. Nos outros domingos estão todas lá embaixo, mas hoje estão aqui, ó. Um dia David ali, Liz, Catarina, os pequenininhos, talvez estão só o Espírito Santo de Deus manifestando no coração deles. Aí vai crescendo Arthur, Isaac, aí já vai sentando, entendendo, aí vai ficando pré-adolescente, vai ficando Julinha, e vai crescendo, vai aprendendo, para quando chegar na nossa idade,
está vivendo essa unidade verdadeira, esse elo perfeito do amor. Então, queridos, se aproxime dessa mesa hoje, lembrando que o pão nos une como corpo. O cálice nos liga ao sangue de Cristo e nos purifica de todo pecado. E o amor é o selo dessa comunhão. Eu não posso servir esta mesa da representação do corpo de Cristo e do sangue de Cristo sem o elo perfeito da nossa comunhão, que é o amor. É inadmissível, não funciona, porque a Bíblia diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em Efésios 4, no versículo 3, diz assim, ó, esforce-se, faça força, trabalhe duro, para perseverar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é fácil, irmãos. Talvez seja fácil você levantar daí, fazer uma oração, pedir perdão a Deus, ter condição de vir aqui ser servido de maneira maravilhosa, que isso aqui é bênção. Mas você precisa se esforçar para manter esse amor vivo na segunda-feira. Esforça-te, persevere na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então eu quero fazer esse convite, irmãos. Hoje nós somos convidados a essa mesa. Que venhamos sim, entendendo o que isso representa, cheio de gratidão, perdão e amor. Mas entendendo esta unidade, essa comunhão, que é manifesta através do amor em Cristo Jesus. A presença de Cristo hoje, todos os domingos. Mas hoje aqui, de algo que Ele pediu para fazer em memória dEle, é real. Fique de pé, queridos. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. E como parte dessa preparação, eu quero, da mesma forma que a gente faz a oração iniciando o culto, de joelhos, quem não puder ficar de joelhos não tem problema, fique sentadinho ou de pé, fiquem à vontade, mas faça uma oração de confissão neste momento. Vou pedir só que o tecladista venha aqui, por favor, Henrique, ou que algum outro instrumentista possa estar aqui para tocar um pouquinho do instrumento, enquanto a igreja fecha os olhos e faz uma oração de confissão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos em oração.
Soberano Deus, glorificado seja o teu nome nas alturas, meu Pai. Quão bom é sentir a sua presença, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Senhor. Vai no profundo, Pai. Toca naquilo que precisa ser revelado. Tira de nós tudo que não provém de Ti, Pai. Queremos estar prontos para responder esse convite da mesa da graça. Aleluia. Estamos com nossos corações cheios de gratidão, de amor. Este amor maravilhoso que aprendemos através de Ti, Pai, que causa esse elo perfeito, que nos dá unidade em amor em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome nas alturas, glorificado seja o Teu nome nas alturas, maravilhoso Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Podem ficar de pé, queridos. Quero convidar o Luiz, o Mateus, a Márcia e o Valcimar. Alguém segura aí os pequenininhos. Ajuda aí, tia Kátia, tia Lude, Márcia, Valcimar e Mateus. E Luiz, por favor. Não, Luiz, perdão. Contigo é outro Luiz, me perdoa. Quando você viesse, eu chamo a esposa junto. Desculpa. Vocês têm que me dar o sobrenome de vocês, rapaz. Que é Luiz. Luizinho, tá bom. Glória a Deus, queridos. Quero dizer, irmãos, vocês dois do lado de cá, por favor, e vocês dois aqui, que essa mesa não é propriedade da New Family Church. Esta mesa está servida ao corpo de Cristo. E se você está em paz com seu irmão e com Deus, você está convidado a estar conosco aqui. Está convidado a ser servido do pão e do cálice. Quão maravilhoso é isso! Quão maravilhoso é poder estar ao redor de uma mesa que foi profetizada há anos e anos antes do nosso Salvador estar na terra. E hoje está aqui obedecendo uma recomendação dele de fazer isso em memória dele. Vou pedir que vocês, por favor, pegue um cálice só. E o Valcimar pega um pão. Por enquanto só um cálice, vem aqui em cima. Cuidado, vai virar. Vai botar em cima. Isso. Pega o pão, por favor. Pão inteiro. Pode pegar a bandeja toda, não tem problema não. Fiquem aqui. Eu quero convidar os irmãos que estejam aqui, que venham cear conosco. Como eu falei, essa mesa não é propriedade minha, nem dessa igreja. Essa mesa está servida ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus.
Glorificado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, pode chegar mais para cá, Laura, para dar espaço para os irmãos estarem juntos. Vem, Luizinho, Liz. A Bíblia diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso sempre em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, aleluia, aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus, aleluias. Será servida a ceia. Fique em espírito de oração. Deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração de maneira poderosa. Que através desse ato, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, meu amor. Que haja o entendimento do que está sendo servido, do pão que nos une como corpo, do cálice que nos liga ao sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, mas que o amor venha selar essa união, que o amor venha selar verdadeiramente em nossos corações essa união. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, que no nome de Jesus, que esse cálice e esses
pão que está em nossas mãos seja consagrado como corpo e sangue de Cristo. Que esse simbolismo desse suco de uva que está nas nossas mãos, desse pão de trigo que está nas nossas mãos, seja revestido em corpo e sangue de Cristo. Aleluia. Poder comer o pão. Que nos alimenta, que nos contempla, que nos faz um só corpo. Poder beber a representação do sangue de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor nas alturas! Celebrem, comemorem, digam palavras de adoração a esse Deus maravilhoso. Aleluia! A manifestação do elo perfeito que é o amor em Cristo Jesus é feita esta manhã. Aleluia! Glorificado seja o teu nome nas alturas, meu Pai. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque queremos aprender, entender este amor. Estamos aqui porque queremos praticar este amor. Vem, Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações. Faça-nos entender que amanhã, que depois da manhã, que no decorrer das nossas vidas, precisamos estar entendendo e praticando este amor. Que é através desse amor que somos reconhecidos como seus discípulos. Aleluia! Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome nas alturas, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Palmas para o Senhor Jesus. Palmas para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glórias a Deus. Podem se assentar.